Olá, nós vamos mostrar agora as condições de trabalho a que estão submetidos os auditores fiscais lotados na Inspetoria da Receita Federal em Assis Brasil, no Acre. Para chegar até lá, na fronteira do Brasil com o Peru, nossas equipes viajaram mais de 3.300 quilômetros. Dificuldade de deslocamento, infraestrutura precária, insegurança, prejuízo à fiscalização, ao país. Esse é o dossiê Sindifisco em Assis Brasil. Para chegar até a Inspetoria da Receita Federal em Assis Brasil, saindo da capital Rio Branco, o auditor fiscal pode optar por enfrentar 8, 9 horas em ônibus como estes, ou 4 horas aproximadamente de táxi. O valor cheio da corrida custa em média R$ 600. A TV Sindifisco alugou um carro para fazer o trajeto e tentar entender os desafios que os auditores fiscais enfrentam num deslocamento. Daqui a Assis Brasil são aproximadamente 350 quilômetros. A gente vai trafegar sempre na rodovia, na BR-317. É uma rodovia que tem alguns trechos que estão em estado bem precário de conservação. Passamos por um período agora longo de chuvas que deterioraram bem o estado da pista. Esse é o trajeto que o auditor fiscal enfrenta todos os dias que ele tem que fazer esse deslocamento até Assis Brasil. Nós já temos mais ou menos 3 horas e meia de viagem e a situação que a gente está encontrando a todo momento aqui na pista é essa. Uma situação muito ruim e que atrapalha. Foram mais ou menos 340 quilômetros de estrada, mais da metade desse caminho, com um trecho bastante ruim. A gente consegue chegar aqui agora às 3 horas da tarde para a gente verificar as condições de trabalho dos auditores fiscais aqui em Assis Brasil. Você vai conhecer agora as instalações da Receita Federal em Assis Brasil. O município faz fronteira com o Peru e com a Bolívia, mas a infraestrutura está longe do necessário para um trabalho minimamente adequado. A Inspetoria da Receita Federal em Assis Brasil conta com apenas 4 auditores fiscais. A equipe assumiu em 2013. Para dar conta das tarefas alfandegárias, ficou definida uma jornada de 12 horas, das 8 da manhã às 8 da noite, todos os dias. Na prática, são 2 auditores fiscais para exercer todas as tarefas exigidas. Tivemos aqui em meados de 2014, no início do ano, levamos esta situação para a administração da Receita Federal, para a Superintendência da 2ª Região Fiscal e estamos perplexos. O pessoal continuou reclamando, nós voltamos aqui, praticamente eu não vejo avanço de forma nenhuma, muito pelo contrário, a situação piorou. A exposição, a insegurança do pessoal aqui de Assis Brasil, dos auditores fiscais, piorou nesse interstício de tempo. A nossa expectativa é que a administração da Receita Federal, a Superintendência da 2ª Região Fiscal, ela acorde para não apenas Assis Brasil, mas para toda a linha de fronteira. Esse pessoal precisa ter estrutura para exercer as suas funções. Rachaduras nas paredes, banheiros interditados. A comunicação, se for por telefone, é ruim em boa parte do dia. Pior ainda pela internet. Se precisar de socorro, o auditor fiscal certamente vai passar por apuros. O clima de insegurança é ainda maior à noite. Isso porque o local aqui é todo cercado por uma mata. A iluminação é precária. Olha só, apenas uma das 3 lâmpadas está funcionando. O mesmo acontece ali do outro lado. 2 lâmpadas queimadas. Aqui, durante toda a madrugada, não tem policial civil, militar ou federal trabalhando. E o vigia que fica aqui, ele não tem porte de arma e só fica até às 7 da noite. O auditor fiscal que precisar fazer a inspeção de alguma mercadoria ou veículo vai ter que sair daquela sala ali e caminhar todo esse trajeto até aquele estacionamento,
que não possui nenhuma iluminação, ou seja, é contar com a sorte para poder ir e voltar com segurança. Usando apenas uma lanterna, o auditor fiscal caminha em meio aos veículos que precisam ser inspecionados. Grupos de caminhoneiros responsáveis pelas mercadorias transitam livremente entre o pátio e o prédio da inspetoria. Auditores fiscais denunciaram ao Sindifisco Nacional que, por falta de apoio e segurança, mercadorias apreendidas, vez ou outra, chegam a ser retiradas do local durante a madrugada, sem autorização. No depósito onde ficam objetos apreendidos, nenhuma lâmpada funciona. O porte de arma seria uma conquista importante para melhorar as condições de segurança. Não seria o ideal, porque a gente ainda precisaria contar com mais efetiva presença das forças policiais. Mas dentro das nossas possibilidades seria uma medida que ajudaria no aumento da segurança dos auditores. O caminhão da Receita Federal estacionado no pátio possui um scanner capaz de identificar mercadorias escondidas em fundos falsos ou em pacotes de alimentos em pó, por exemplo. O veículo ficou parado por quase 3 meses. Sem contratos para o abastecimento a diesel, não há como utilizá-lo. Esta rampa é, na verdade, uma balança. Auditores fiscais denunciaram ao Sindifisco que ela nunca funcionou. O equipamento enorme chegou a ser repassado ao governo estadual, mas até hoje continua abandonado. Abandono, desrespeito ao trabalho do auditor fiscal, desrespeito à fronteira do país. O que se viu é apenas um retrato do que acontece diariamente na inspetoria da Receita Federal em Assis Brasil. E o governo federal sabe de tudo isso. Cansados dessa situação, auditores fiscais denunciaram o caso. Um relatório produzido em dezembro de 2014 lista dezenas de irregularidades. O documento foi entregue pelo presidente do Sindifisco Nacional, Cláudio Damasceno, ao secretário da Receita Federal, auditor fiscal Jorge Rachid. A omissão inaceitável do governo federal e repudiada pela classe poderia ter sido evitada. Os auditores fiscais da Inspetoria de Assis Brasil foram empossados em junho de 2013 e a situação precária de serviço foi cobrada pela Diretoria Executiva Nacional na mesma época. Não só o salário, mas sim condições de trabalho deve ser tratado. O Sindifisco Nacional não vai cessar a luta em favor daqueles que cumprem com as suas obrigações, apesar de toda a violência contra os direitos da classe. A DEM vai continuar em busca das medidas necessárias para garantir a integridade dos auditores fiscais e condições de trabalho que correspondam com o alto nível de responsabilidade do cargo. Assis Brasil é uma cidade pequena, mas ponto importante de entrada de pessoas e mercadorias no norte do Brasil. Vamos ver um pouco mais sobre esse município acreano. O município de Assis Brasil está situado numa região de tríplice fronteira entre o Brasil, Peru e Bolívia. A população estimada em 2014 era de 6.600 habitantes. A região tem o 12º IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, entre os 22 municípios do Acre. A pobreza, segundo o IBGE, atinge diretamente 48% da população. A cidade abriga aldeias indígenas e tem a pesca como uma das atividades de subsistência. Em fevereiro deste ano, o nível do rio Acre subiu 8 metros em 24 horas, o que obrigou dezenas de famílias a saírem de casa e procurar abrigo em municípios vizinhos. O transporte dentro de Assis Brasil é feito basicamente por motos adaptadas. Não há uma frota de ônibus regular. Veículos escolares atendem tanto a estudantes quanto a população em geral. A rodoviária foi desativada depois da enchente. Assis Brasil conta apenas com um posto de saúde e um hospital público. A Secretaria de Saúde, e quando você tem algum problema que aqui não se resolva, aí você tem que esperar 1 mês, 2, 3, 4, até 6 meses para ser atendido em Rio Branco. Isso quando você tem sorte e o médico vai dar o plantão naquele dia que você foi. Do contrário, você passa mais outros 4, 5 meses para você
reagendar aquela consulta que o médico não se apresentou para atender a população. Não é raro encontrar em frente a casas e locais de comércio esgoto correndo a céu aberto. As polícias civil e militar do município tentam conter a presença do tráfico de drogas na região. No alto da ladeira, o prédio da alfândega. Para seguir viagem até Rio Branco ou apenas fazer o retorno a Assis Brasil, é preciso atravessar a inspetoria. Quem está só de passagem ou mora no município vê que o governo e a Receita Federal parecem não ter competência para engatar a marcha e pôr fim a todo esse descaso. Aqui é cada um por si e Deus por todos. Esse foi o dossiê Sindifisco em Assis Brasil. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.